de Psicologia. Eu vou estar substituindo o Márcio Mioto, que não pôde estar aqui como coordenador. E a mesa de hoje se chama Trechos de Foucault. Teremos os dois palestrantes, na verdade, 3 palestrantes. Primeiro, Rafael Peglin, mestre em Filosofia pela UFRJ e doutorando em Psicologia, UERJ, perdão, mestre em Filosofia pela UERJ e doutorando em Psicologia pela UFRJ. Teremos também aqui o Arthur Arruda, professor adjunto lá de Psicologia do IP da UFRJ, titular? Professor titular. E teremos também a presença online do Roberto Preu, doutor em Psicologia pela USP e professor de Psicologia na UF de Volta Redonda. Então, vamos começar agora pelo Rafa Pé. Pode usar. Roberto, você está ouvindo bem a gente, certo? Estou ouvindo. Tá. Vocês conseguem me ver sem microfone? Posso falar sem microfone? Eu prefiro. Tá. Vou deixar aqui. Então, boa tarde a todo mundo. Em primeiro lugar, queria agradecer todos aqueles que estão envolvidos nesse evento. Agradecer também a presença e a atenção de vocês. O título do meu trabalho, se eu não me engano, Reflexões de pequenas contribuições para a historiografia da psiquiatria no Brasil. E, assim, na verdade, vou até controlar aqui o tempo. Na verdade, o que eu pretendo apresentar aqui para vocês é um pouquinho da minha pesquisa de doutorado, que é sobre a história da psiquiatria no Brasil. É uma mesa que ela tem como ponto em comum, assim, uma certa reflexão, o tema da obra do Foucault. Eu vou tentar trazer isso um pouquinho também para marcar algumas diferenças. Mas, antes de falar propriamente da minha pesquisa, vou apenas comentar como é que eu cheguei nisso, assim. Acho que faz parte do trajeto e ajuda a dar um contorno de sentido da pesquisa em geral. Na verdade, veio o TCC, meu trabalho de graduação em psicologia lá na UFRJ, foi sobre a história da psiquiatria no Rio de Janeiro, especificamente. Eu cobrindo um período que é o período que eu pretendo pegar pelo menos um recorte dele e apresentar aqui para vocês hoje. Naquela época, a ideia era levar esse TCC para o mestrado. No mestrado eu não dei conta, porque 2 anos é muito curto, já acabei mudando o tema, fui fazer, na verdade, fui trabalhar numa etapa da obra do Michel Foucault, que são os textos que ele publica, elabora na década de 50, antes de escrever a tese dele em 61, publicada em 61, que é a História da Loucura. E aí foi um processo, uma oportunidade boa na época, porque foi um momento ali que eu pude, de certa forma, aprofundar um certo aspecto da obra do Foucault, especificamente na História da Loucura, e eu pude me apropriar de certos instrumentos referenciais teóricos, certas ferramentas, que agora estou tendo a oportunidade de poder aplicar nessa pesquisa. Estou tentando retomar, de certa forma, a pesquisa que eu fiz lá atrás, na minha monografia, e tentar aprofundar ela também, estender ela. E por que disso, assim? Foi uma coisa assim que na época eu senti falta na graduação. A gente tem uma formação muito voltada para autores estrangeiros, majoritariamente europeus. A gente aprende bastante também sobre a história da psicologia na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, a gente aprende também sobre a história da psicanálise. E eu sentia falta também um conteúdo que contemplasse um pouco do contexto nacional. E na época, assim, a minha iniciativa foi tentar preencher essa lacuna, falando assim, então vou fazer meu TCC sobre isso. Tentar compreender uma oportunidade que eu tenho, tentar entender como é que se deu isso. E não foi uma história da psicologia, propriamente da psiquiatria, isso por um motivo estratégico, porque a psiquiatria institucionalmente ela antecede a psicologia aqui no Brasil. Mas o que acontece? Partindo de uma leitura Foucaultiana, imagino que alguns de vocês, se não todos, devam ter algum tipo de contato, devem estar de alguma forma ambientados assim, com a obra de Foucault. Foucault ele é um cara assim, que ele tem um papel importante na leitura sobre a história do saber em geral, porque ele vai fazer ele marca uma ruptura bem significativa. Por exemplo, nos pesquisadores brasileiros, por exemplo, você tem na década de 70, Roberto Machado, eu vou publicar um trabalho junto com a equipe dele de historiadores chamado Danação da Norma. E é considerado um marco, assim, um divisor de águas na história da psiquiatria no Brasil, porque é um momento assim, que ele vai começar a trazer certos referenciais da obra do Foucault, do pensamento do Foucault, para poder compreender como é que esse regime de saber se institucionaliza aqui no Brasil. E naquele momento,
qual é a tese do Roberto Machado nesse livro, com a equipe dele, da Nação da Norma? Ele vai focar especificamente no fim do período colonial até mais ou menos assim, final do século XIX. Na verdade, ele vai até o final do século XIX. E ele pega um período assim que contempla um determinado órgão, que era o órgão responsável por administrar as práticas medicinais no Brasil durante o período colonial, até o iniciozinho do período joanino, que é chamada fisicatura. Logo depois ele vai estudar como é que essa fisicatura acaba e surge uma comunidade médica que vai começar uma campanha política mesmo para poder, de certa forma, orientar o governo como gerir a população de forma geral. Essa é uma tese Foucaultiana, assim, porque o que está na base aqui é a ideia de uma medicina social. Michel Foucault, quando ele esteve aqui no Brasil, ele deu aquela conferência lá na UERJ, ele lança a mão dessa ideia de medicina social, e eu vou falar o que é uma coisa bem interessante, assim, a medicina, e esse é um ponto, assim, que ele vai retomar, aparece em várias formas diferentes, assim, na obra dele, assim, que a medicina, ela vai, de certa forma, ela aparece no final do século XVIII e no século XIX, nos contextos países europeus, assim, muito mais comprometido com uma gestão das populações do que com a clínica individual. E esse é um movimento bem interessante. Por quê? Porque ele vai ver que a medicina, quando ela surge de forma assim, na sua formatação moderna, ela tem um papel político. E qual é esse papel político? De ordenamento do espaço urbano. E ele tem 3 exemplos que ele vai tomar. Assim, o exemplo da Alemanha, o exemplo da Inglaterra e o exemplo da França. O exemplo da Alemanha é um exemplo interessante, porque ele vai ver como que surge toda uma reflexão sobre esse papel político da medicina no campo acadêmico. E ele vai ter alguns termos assim, em alemão que eu não vou falar aqui para vocês, já está sendo gravado, não quero passar vergonha. Mas... Burro desejado. Então, já passei vergonha. Mas traduzindo, assim, alguns termos, assim, um deles é, tipo, polícia médica, que está vinculado a um outro termo que é estado policial. Que é interessante, porque é um momento da obra dele que ele está justamente interrogando o que é isso, que a gente chama de polícia. Nesse contexto, quando surge a ideia de estado policial, é um termo que surge nos tratados de política do século XVII e XVIII na Alemanha. E o Foucault ele vai argumentar, cara, quando a gente fala de Estado policial, a polícia aqui não tem absolutamente nada a ver com essa noção de polícia moderna que a gente compreende como aquele órgão do Estado que tem como função garantir a segurança da população e combater a criminalidade. Ele vai falar, não, Estado de polícia tem a ver, o termo polícia aqui está muito mais próximo da ideia de governo. Você policiar é você elaborar um bom governo, uma boa gestão. Uma boa gestão do quê? Dos próprios recursos do Estado. Que recursos são esses? Somos nós, a própria população. E aqui você tem um iníciozinho de uma reflexão que vai culminar naquele conceito que está super famoso, assim, que é a ideia de biopolítica. O que é uma biopolítica? Um momento assim, que a política ela passa a se orientar a partir de uma boa gestão dos seus recursos, reconhecendo como recurso o quê? A força humana. E aí vem toda a leitura que ele vai trabalhar sobre as sociedades disciplinares, que tem como principal função adestrar o ser humano nesse novo regime produtivo. E o que é interessante, porque no meio disso tudo ele vai ver como a psiquiatria vai ocupar um papel importante no meio disso tudo. E da mesma forma que a psiquiatria, da mesma forma que a medicina moderna não surge exclusivamente comprometida com a clínica individual, ela surge comprometida com um projeto político, ele vai ver que a psiquiatria também está articulada a esse mesmo projeto político. E é uma coisa bem interessante, vocês pegam, por exemplo, na década de 70, tem 2 cursos que eu gosto bastante do Michel Foucault, que é o poder psiquiátrico e o já normais. Assim, o poder psiquiátrico ele vai focar principalmente assim, no regime manicomial francês, fazendo uma certa leitura do alienismo francês, da psiquiatria do século XIX na França. E no curso seguinte, que ele dá em 74 e 75, que é o já normais, ele vai se deslocar para fora do regime manicomial e pensar como é que a psiquiatria ela tem uma certa capilaridade, ela vai se estender por mais variados âmbitos da sociedade. E aí, nesse momento é interessante, porque ele vai ver assim, como é que a partir do momento que a psiquiatria ela começa a se articular nos mais variados âmbitos da sociedade, ela se articula a partir de uma proposta política, que é essa proposta de gestão dos comportamentos, gestão de populações, que está vinculada à ideia de uma sociedade disciplinar o ser humano, disciplinar, adestrar o comportamento. Tive um determinado momento assim que me dediquei bastante a essa leitura, foi bem interessante. E aí, quando eu fui tentar trazer, assim,
E aí isso é uma coisa interessante, porque faz parte da minha formação, esse é um certo cacuete, assim, um certo vício meu. Minha forma que tive uma formação muito voltada para autores estrangeiros. Na hora que eu fui tentar fazer uma leitura assim, sobre o contexto nacional, a gente se apropria dos autores estrangeiros e traz para cá, como se fosse uma coisa igual. E não é. Existem discrepâncias gritantes entre aquilo que está sendo descrito no contexto europeu e aquilo que se apresenta no contexto brasileiro. Primeiro ponto, o Foucault ele vai mostrar assim, que existe uma articulação intensa entre a psiquiatria e o direito penal. E é justamente essa articulação que garantiu uma legitimidade à psiquiatria. E aí tem, esse curso que eu comentei, o Já Normais, ele vai ficar uma boa parte só discutindo isso. E eu achei que isso era uma boa porta de entrada para pensar a psiquiatria. Eu fui pensar como é que isso aconteceu aqui no Brasil. E assim, o primeiro documento que a gente tem de codificação penal da loucura aqui no Brasil foi o primeiro código que a gente teve, foi o Código Criminal de 1830. E é um código interessante, porque ele vai reproduzir os artigos 10 e 12, ele vai falar assim, sobre aqueles que não podem ser julgados criminosos, ele vai falar os loucos de todo gênero, salvo se tiverem lúcidos de intervalos e nele cometerem os crimes. E o artigo 12, ele vai falar, os loucos que tiverem cometido crimes serão recolhidos às casas para eles destinadas ou entregues às suas famílias. E aí o que é interessante disso? Porque você já tem uma codificação que define assim, uma certa tipologia, uma certa compreensão jurídica da loucura, que determina também o espaço social do louco circular, e você também já tem um destino sendo apontado para o louco cometer crime. E aí o que tem de interessante? Se você for prestar atenção no contexto aqui no Brasil, em 1830, essa casa para eles destinados seria naturalmente o quê? O manicômio, o asilo, o hospício. Não existia isso aqui no Brasil ainda. Existiam algumas casas de cuidado para pessoas com transtornos mentais, loucos, etc. Mas a gente não pode chamar essas casas de cuidado de hospício, porque não era uma instituição, assim, de certa forma, estruturada, norteada por um saber médico. Segundo ponto, loucos de todo gênero, salvo se tiverem em lúcido intervalo. Isso é uma coisa curiosa, porque essa é uma fórmula francesa, que ela parte de uma certa compreensão que surge com o alienismo francês. Isso é uma coisa que o Foucault vai argumentar na tese dele da história da loucura. Vai falar que até o século XVIII, por exemplo, existia uma certa dicotomia, uma oposição. Se você está louco, você não pode ter razão. Se você tem razão, você não pode estar louco. Assim, a razão, ela exclui a loucura. Essa é uma das teorias principais dele na história da loucura. Ele vai falar que até a Idade Clássica, isso não se apresentava para a cultura ocidental. Tem no prefácio, que depois ele vai deixar de lado, mas o prefácio original da história da loucura tem uma frase que eu acho muito boa, que ele vai falar: o logos, que tradicionalmente a gente traduz por razão, ele vai falar isso, o logos grego não tinha oposto. Não tinha. Para a gente, dentro de uma certa tradição histórica, é muito fácil, é lugar comum. A gente vai falar, qual é o oposto da razão? A loucura. E o argumento do Foucault nem sempre foi assim. Em algum momento se transformou nisso. Mas o que é curioso? Quando surge a psiquiatria, o alienismo francês, você tem uma reversão. Meio que você tem a coisa vira. Por quê? Porque você não tem mais uma posição binária. A loucura ela vai ser, de certa forma, introjetada. Tanto é que o alienismo francês vai inaugurar o conceito de lúcido de intervalos, ou de loucura parcial, ou mania parcial, ou monomania. O objetivo é o quê? Constranger o comportamento. Comportamento como aquilo que se reflete essa faculdade que é a nossa vontade, mas não necessariamente a razão. Porque e aí tem uma série de exemplos, assim, sujeitos considerados loucos que apresentavam uma série de argumentos racionais, apresentavam um raciocínio lógico e tudo mais, mas a conduta apresentada de certas ações que eram desviantes. E por que eu estou falando isso tudo? Porque a partir do momento que você código ele define uma certa noção de compreensão jurídica do louco nesses termos, você cria o quê? Você cria uma necessidade imediata da presença de um especialista nos tribunais que pudesse opinar e orientar o juiz sobre o estado de lucidez do sujeito. Assim, se agora, porque antes era uma coisa assim bem caricata mesmo. O sujeito, se ele é louco, ponto final. Assim, era fácil identificar. Agora, quando você tem essa compreensão da monomania ou da loucura parcial, significa que entre os sujeitos normais você pode ter um louco e a gente não consegue identificar ele. Então a gente precisa de o quê? De um olhar especializado para poder identificar isso.
quem é esse cara que vai ofertar esse olhar, esse tipo de exame? Ok, é o alienista, o psiquiatra. No Brasil, em 1830, existia psiquiatria aqui? Não. E aí você tem um problema que eu acho que é curioso, que é típico do Brasil. Assim, você produz uma fórmula assim, no campo do direito penal para poder dar uma solução a um problema, que é o problema assim, jurídico, judiciário da loucura, mas que em vez de dar uma solução, na verdade, vai inaugurar o próprio problema. Assim, porque você define a necessidade de presença de psiquiatras nos tribunais, você define instituições específicas para poder acolher esses tipos de sujeitos. Essas instituições não existem, esse tipo de saber não existe. Por que isso? Porque quando a gente produz o Código de 1830, a gente produz ele reproduzindo fórmulas dos códigos europeus. E um código que foi muito assim, consultado pelo Bernardo Vasconcelos, que foi o deputado que criou o Código de 1830, ele consultou muito o Código francês, 1810. E o Código francês, quando ele surge em 1810, ele já surge num contexto que já existe a salvo em lúcidos de intervalos. Isso é uma definição do alienismo francês. O alienismo francês vai elaborar essa compreensão. O que o Brasil faz? O Brasil ele vai simplesmente incorporar isso. Em relação ao hospício, assim, já existem, como eu comentei antes, existiam casos de tratamento para sujeitos com transtornos mentais, mas não existia propriamente hospício. Costuma-se comentar que o primeiro hospício aqui no Brasil foi o Hospício Pedro II, inaugurado fisicamente em 1852. Tem alguns outros historiadores, pesquisadores vão falar que já surgiu o hospício antes em São Paulo, outras pessoas vão falar que surgiram antes em Pernambuco, mas vamos tomar aqui como paradigma o Hospício Pedro II. Ele foi inaugurado lá fisicamente em 1852. Você tem um hiato de quase 20 anos entre 1830 e 1852. E a pergunta que na época, quando comecei a me deparar com essas questões, mas como é que se dava então, para onde é que eram encaminhados os loucos durante esse ato? E é curioso, porque justamente nesse período, na década de 1830 e 1840, você tem um movimento assim, de consolidação da comunidade médica. E aí a minha pesquisa, então, começou a se orientar a partir disso. Primeiro ponto, existe uma hipótese que eu estou tentando levantar e defender, que a psiquiatria ela surge também com base numa demanda penal. Demanda penal qual? Poder apresentar uma resposta para esses dois artigos do Código de 1830. A gente precisa de especialistas para identificar o louco no tribunal. Quem são esses caras? A comunidade médica ela vai começar a se mobilizar em volta disso. A gente precisa de um estabelecimento específico para poder recolher e tratar dos loucos. O estabelecimento não existe. E aí você tem a comunidade médica se mobilizando em torno disso. Mas o que é interessante? Porque a partir do momento que a gente está falando de uma demanda penal, não tem como pensar também os processos judiciários implicados nisso. E assim, isso é um ponto interessante, porque, por exemplo, quando o Foucault foi trabalhar essa questão na França, ele comenta, por exemplo, o grande internamento, que antecedeu o surgimento da psiquiatria na França. E ele vai comentar como é que eram os processos de internação a partir do grande internamento. E depois, como é que existe uma mudança em relação à burocracia nesse processo de internação depois da Revolução Francesa. E eu fiquei pensando assim, como é que se deu esse processo aqui no Brasil? E aí, antes de pegar propriamente o Código de 1830, resolvi dar um passo atrás, seguindo as orientações de trabalho assim, da equipe do Roberto Machado, que é sobre o surgimento da psiquiatria e da medicina no Brasil. E assim, o marco inaugural é de fato quando chega a família real portuguesa fugindo lá das guerras napoleônicas, eles chegam aqui em 1808. E qual é a tese do Roberto Machado? Que é uma tese que eu concordo até um determinado momento. Assim. Quando eu falo até um determinado momento, não é tipo, eu acho que quem sou eu para discordar do Roberto Machado. É só porque eu acho que tem alguns pontos ali que eu prefiro seguir uma outra direção, que é o seguinte. Nesse momento, você tem uma... O Roberto Machado vai argumentar isso, cara. A medicina, quando ela surge a partir desse modelo de medicina social. A medicina social ela tinha como principal objeto de intervenção o quê? A cidade, o plano urbano. E a gente está focando especificamente no Rio de Janeiro, que era a capital da época. Quando você
primeiro momento, assim, você tem, de fato, consolidação, não como consolidação, mas esse projeto da medicina social, e é sobre esse terreno que começa a se edificar, assim, os trabalhos da comunidade médica propriamente. E aí eu queria apresentar só esse recorte para vocês hoje. Já falei pra caramba, só para chegar aqui. Tá dentro? Show de bola. E qual é esse recorte? Mostrar como que, num determinado momento, tem uma ideia, uma proposta de medicina social. Num segundo momento, que é a partir de 1930, essa proposta começa a ganhar uma certa materialidade, e a partir dessa materialidade você tem, de fato, uma problematização concreta da loucura, da psiquiatria e desse constrangimento judiciário, jurídico, que a loucura produz a partir do momento que ela foi codificada dessa forma. Vamos lá. Quando a família real chega aqui no Rio de Janeiro, em 1808, Dom João ele vai consultar o físico-mor, que é como se fosse o cara, assim, o presidente desse órgão, que era a Fisicatura. Qual era a função da Fisicatura? Era justamente fiscalizar as práticas medicinais no Brasil colonial. Ela tinha sido extinta no final do século XVIII e foi restabelecida por Dom João quando ele chega aqui. E ele vai consultar o físico-mor, e o físico-mor vai apresentar um tratado para ele. Na verdade, é um tratado, um documento, assim, que é relativamente extenso, de, eu acho que umas 40 ou 60 páginas, que, deixa eu ver se eu encontro em algum lugar aqui, que o título, cadê? Reflexões sobre alguns dos meios propostos por mais convincentes para melhorar o clima da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele chegou na cidade do Rio de Janeiro e viu assim, cara, isso aqui vai ser a corte da coroa, e eu queria dar uma organizada, porque tá um caos isso aqui. Você não tem saneamento básico, e não tinha meio de saneamento básico. Existiam basicamente 2 agentes que cuidavam assim, do saneamento básico da cidade do Rio de Janeiro. A chuva e os tigres. Tigres eram os escravos que levavam excrementos, eles levavam em cestas ou jarros gigantes em cima da cabeça. E de uma forma bem jocosa e cínica, a população chamava de tigre porque os excrementos caíam, escorriam e ficavam todos rajados. Mas eram basicamente só essas 2 formas de limpeza das ruas. Além de várias outras questões. O Dom João ele vai pegar e falar assim, vai consultar o físico-mor e falar, cara, esse ambiente é insalubre, eu preciso organizar isso. E aí, o físico-mor vai apresentar esse tratado, e logo no final da primeira página, ele vai falar uma coisa que eu acho bem interessante, uma expressão. Ele vai falar aqui. Chegou contudo a feliz época que os pais saíam da desgraça que os rodeava, e ele está falando quem? Brasil, e entrar na história das nações policiadas. E essa história assim, de nações policiadas, esse termo chama atenção porque se remete a essa compreensão de polícia, tal como eu tinha dito antes. Assim, a polícia não como um órgão do Estado para garantir a segurança, combater a criminalidade, isso também, mas é o quê? É gerir a população. E junto com a Fisicatura, você tem a criação da Intendência Geral de Polícia. A Intendência Geral de Polícia tinha como principal função o quê? Promover obras públicas e garantir a segurança da cidade. E o que é isso interessante? Porque você tem um primeiro momento assim, que é a Fisicatura apresentando assim, quais tipos de obras a gente tem que realizar. E, paralelo a isso, você tem o órgão da polícia realizando essas obras. Então, você vê que, tipo, a partir desses 2 órgãos, você tem, de certa forma, a realização concreta desse projeto europeu, dessa nova governamentalidade policial, gerir a população, ou seja, reformar o plano urbano, para poder o quê? Para poder conduzir a vida de uma forma saudável, porque um povo saudável é um povo mais produtivo. Isso meio que estabelece o solo. Mas o que é interessante disso? Porque você vai ver como a Intendência Geral de Polícia funcionava na prática, não se tratava de forma alguma de garantir a segurança da população. Pelo contrário, o que a gente tinha na prática era apenas uma reatualização assim, de certas práticas de opressão próprias do Brasil colonial, que se perpetuaram a partir da Intendência Geral de Polícia. Exemplo, vocês têm um autor assim, que é considerado um clássico também sobre o estado da polícia do Rio de Janeiro, que é o Thomas Holloway. Ele tem um trabalho bem interessante e ele vai apresentar assim, como é que funcionava assim, a Intendência Geral de Polícia. E, só para vocês terem uma noção, assim, por exemplo, a gente consegue compreender muito bem a natureza da Intendência Geral de Polícia quando a gente compara ela com a função dos capitães do mato.
As instituições policiais estabelecidas no Rio de Janeiro após 1808 assumiram a tarefa antes realizada pelos capitães do mato. E a apreensão dos escravos fugitivos já acabou se tornando a principal categoria específica da atividade policial. A essa altura, o capitão do mato tornara-se não apenas supérfluo, mas também uma ameaça a todo o sistema que supostamente ele deveria ajudar a manter. O intendente recebeu uma série de relatórios sobre capitães do mato acusados de sequestrar escravos e mantê-los em cativeiro para fins de extorsão ou venda ilegal. Unidades da Guarda Real, que era o braço armado da Intendência Geral de Polícia, realizavam batidas em acampamentos de capitães do mato que detinham igualmente escravos nos arredores da cidade ou que violavam as restrições recém-impostas quanto ao porte de armas por particulares. E depois, no determinado momento, ele vai descrever assim, quem era o subcomandante da Guarda Real, que era o braço armado da Intendência Geral de Polícia. E era um major que chamava Vidigal, assim, que era um que foi lá no Rio e conhece a favela do Vidigal, que é bem famosa. E é curioso, porque assim, o vídeo vai estar descrito também, é um personagem que está presente naquele livro, que é o Memórias de um Sargento de Milícia. Assim, e é descrito assim como, tem uma passagem aqui, deixa eu ver se eu encontro para vocês. Está escrito mais ou menos assim, no capítulo 5 do Memórias de Sargento de Milícia. Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo que dizia respeito a esse ramo da administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena. E, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos nas causas da sua imensa alçada. Não havia testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ou seja, era completamente arbitrário e autoritário. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria, e ninguém lhe tomava as contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Tem um outro momento, assim, no trabalho do Thomas Holloway, que ele vai listar ele vai descrever alguns registros de detenção policial realizados na década de 20. Muitos deles, assim, provavelmente pelo próprio Major Vidigal. 15 de março de 1820. João Banguela, escravo de Joaquim de Souza, preso por capoeira, com uma navalha de ponta na mão. 22 de março, Malaquis, crioulo forro, por gritar contra ele, pega ladrão, correndo com a faca na mão. 23 de março, Manuel Cabinda, escravo de Joaquim, por ser encontrado com um pau na mão. Manuel Moçambique, escravo de José Gomes, por furtar uma porção de linguiça de carne de porco. Francisco Coimbra, 10 de novembro, Cabinda, escravo de João Gomes, por estar tocando batuque com grandes ajuntamentos de negros. Assim, vocês estão vendo assim que a função, se vocês forem pegar assim, pega lá o trabalho de Foucault, pega lá as referências primárias de Foucault, a ideia de Estado policial. É o quê? De novo, gerir a população, tornar a população eficiente, organizar o plano urbano, esquadrinhar o espaço, determinar funções, etc. Elaborar uma espécie de biopolítica. Se vê o funcionamento da Intendência Geral de Polícia e os modos de detenção efetuados pela Guarda Real, vocês têm, na verdade, assim, tipo, uma reatualização de todas as práticas de opressão aplicadas à população negra que já existia desde a época colonial. Assim, só tem basicamente o quê? Antes, aquilo que era conduzido pelos capitães do mato vai ser estatizado. Tanto é que agora o capitão do mato vai ser um concorrente. E agora o Estado ele vai cumprir a função que antes garantia algum tipo de autonomia ao capitão do mato. Então, assim, na prática, a ideia de um Estado policial não existe. E outra coisa que é interessante, assim, a loucura não aparece em momento algum. Assim, o louco não era um problema. Não. O problema é batuque na esquina, roda de capoeira. Isso era um problema. É um problema para as elites. E aí a coisa começa a mudar justamente na década de 20, que eu acho isso interessante. Por exemplo, na década de 20, em 1928, a fisicatura ela acaba. Isso é 1800. Em 1828 a fisicatura vai ser extinta e assim, essa função de gerir a saúde da população vai ser transferida para as câmaras municipais. E aí você tem um regimento de 1828. E no regimento de 1928 você tem aqui, deixa eu ver se eu encontro, regimento de 1828. Mais para cima.
quando você busca aqui, agora me passou um bilhetinho aqui que você... O meu tempo acabou. Não, dá tempo de fazer um fechamento. Tá. Enfim, não vou conseguir fazer esse fechamento. Mas o que acontece? Porque nesse... Fala. Aquela aqui. Pro outro lado. Nossa. Não, essa parte já traz o notebook. Atrás do seu notebook, a câmera não pega. Tá bom então. Enfim, queria encontrar aqui o regimento de 1828, porque o regimento de 1828 ele vai propor, ele vai falar assim, é um problema de polícia e de saúde pública a circulação de doidos e bêbados pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro. É o primeiro momento que aparece isso como um problema, propriamente. Segundo momento, você tem as crises que acontecem no início da década de 30. E aí você tem o quê? A renúncia de Dom Pedro I. Com a renúncia de Dom Pedro I, você tem um caos que se instala na cidade do Rio de Janeiro. O exército ele vai adotar vai se rebelar, porque existiam basicamente 3 facções: aqueles que vão recusar a presença de portugueses, aqueles que vão recusar a regência e aqueles que vão tentar recusar a presença de portugueses, mas vão defender assim ainda a presença do Dom Pedro I. Então se instala um caos, e no meio desse caos o exército vai se rebelar contra o governo da regência e a Guarda Real também. E aí, com isso, tem o quê? Você tem um fim também da Intendência Geral de Polícia e da Guarda Real. Nesse momento, se estabelece a Secretaria de Polícia. Por que eu estou chegando nisso? Porque é nesse momento que você tem a celebração do Código de 1830. E o Código, como ele reproduz na letra da lei várias fórmulas europeias do iluminismo europeu, você tem um primeiro momento assim que vai se estabelecer a figura do sujeito de direito. E o sujeito de direito, pela própria tradição assim, da cultura europeia, o sujeito de direito é um sujeito que a presença dele exclui a possibilidade de uma loucura. Ou seja, por isso que a gente vai ver que o louco é um inimputável, porque ele não se assemelha, ele não se inclui nessa categoria de sujeito de direito. Mas, ao mesmo tempo, você tem o quê? A elaboração no plano da lei de uma série de garantias de direito. Em 1832 surge, por exemplo, o Código de Processo Criminal. E o Código de Processo Criminal ele vem também com a figura do juiz de paz. Por que eu estou trazendo isso? Não vai dar tempo de falar, até onde gostaria de falar, mas é muito interessante, porque o juiz de paz ele vai criar uma série de... o Código de Processo Criminal, junto com o juiz de paz, tem uma série de processos legais para poder garantir a manutenção desses direitos na hora que a polícia fizesse uma detenção. Não só isso, mas também uma das principais funções atribuídas ao juiz de paz é o quê? Fiscalizar a cidade, e ele faz isso a partir da concessão de passaporte. Qualquer um que circular pela cidade agora precisa de um passaporte. Se ele não tivesse passaporte, ele vai ser preso. 2, nessa vigilância, nesse exercício de vigilância da cidade, você tem a cidade vai ser dividida em jurisdições, cada jurisdição vai ser dividida em quarteirões, cada quarteirão tem o quê? Tem um... Qual é o nome? Inspetor de quarteirão, que não é um policial, mas é um civil. Isso é interessante, porque você tem agora um exercício de vigilância que não é mais centralizado totalmente de código, como era a Intendência Geral de Polícia, mas você tem algo que tem uma certa capilaridade, que cobre toda a sociedade, incluindo a sociedade civil. E aí sim é nesse momento que a loucura começa a aparecer. E ela vai aparecer primeiro na legislação, depois, lembra, em 1828 a fisicatura acaba. Em 1829 surge no Rio de Janeiro a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro. E aí a sociedade ela vai ter um funcionamento completamente diferente. Porque, em primeiro lugar, não são agentes do governo, não são agentes do Estado, faz parte da sociedade civil, mas essa comunidade, essa sociedade, ela vai começar a atuar dentro das câmaras municipais. Porque se a obrigação de cuidar da sociedade fica a cargo da Câmara Municipal, e se pela própria lei, segundo o regimento de 1828, as câmaras devem também fiscalizar a presença de bêbados e loucos na cidade, os médicos, quando eles entrarem nas câmaras orientando esse exercício de vigilância, eles vão começar a problematizar justamente a presença dos loucos na cidade. E aí vocês têm um texto, por exemplo, de 1835, que é um texto bem famoso para o pessoal que trabalha sobre história da psiquiatria, foi de um médico, um psiquiatra naturalizado aqui no Brasil, um dos fundadores da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que chama sobre a livre circulação de doidos na cidade do Rio de Janeiro.
E é um texto assim de 5 páginas, mas eu sou apaixonado por esse texto, eu acho ele fantástico. Em primeiro lugar, ele vai falar que cabe às câmaras municipais elaborarem uma polícia médica. E qual é a função da polícia médica? Evitar a livre circulação de dois na cidade. Depois, numa outra página, tem um parágrafo enorme, assim, que eu não vou poder ler para vocês, mas ele começa a descrever quem são esses dois na cidade. E é muito curioso, assim, porque são casos pitorescos. Ele vai descrever, se você for em tal lugar, assim, você vai encontrar o cara que na lua cheia ele tira a roupa. O outro cara que no Paço, hoje em dia é a Praça 15, né? Na Praça Imperial, o cara que costuma tomar desse sujeito, como também corre o risco de uma família perder um filho inocente por um ato homicida qualquer. Que aí, isso é interessante, porque vocês veem, e isso é só um texto, tá? Mas já a Sociedade de Medicina, quando ela surge em 1828, ela vai começar a publicar uma série de trabalhos ao longo da década de 30, e vários trabalhos vão começar a problematizar o risco que a loucura representa para a cidade. E aí, o que é interessante? Porque se vocês forem acompanhar os documentos sobre os processos de detenção policial, a loucura, de novo, não aparece. A loucura não aparece na polícia, mas ela vai aparecer intensamente na literatura médica. E ao mesmo tempo que ela começa a aparecer intensamente na literatura médica, você tem aquele problema que é um problema inaugurado pelo Código de 1830. Quem é que vai determinar se aquele sujeito é louco ou não quando cometeu crime, para onde caminhar o louco quando cometer crime? E paralelo a isso, você tem o quê? Os médicos falando, os loucos não só eles podem cometer crime, não só isso é um problema quando eles cometerem crime, mas a gente já tem um problema antes disso. Eles podem cometer crime em qualquer momento. E eles estão livres por aí. Vocês estão vendo que aos poucos, assim, começa a surgir todo um discurso que constrói em torno da loucura uma certa periculosidade. E o que é interessante disso? Porque se vocês forem pegar os documentos da polícia mesmo, essa periculosidade não existe. Mas é uma retórica que serve para quê? Para legitimar, de certa forma, a autoridade da medicina nesse quesito. Não é à toa, e assim, vocês têm uma campanha que começa em 1830 e vai até 1840, até de fato, em 1842, é assinado na data de coroação de Dom Pedro II o ofício que vai determinar assim, a criação do Hospício Pedro II. O Hospício Pedro II ele surge justamente nesse momento em que a comunidade médica, junto com essa atuação dentro das câmaras municipais, vai começar todo um processo de higienização, né? Porque por mais que a loucura não aparecesse nos documentos da polícia, vai aparecer uma outra figura que vai ser talvez mais presente no hospício do que o próprio louco tradicional que a gente conhece, que é o seu estereotipado. Que é o quê? Que é o alcoólatra. Assim, e, exemplo, em 1832, Eusébio de Queiroz, quando ele assume a Secretaria de Polícia, ele vai falar, meu maior desafio aqui é acabar com a presença de alcoólatras, de bêbados na rua, e acabar com a vadiagem. E aí sim você tem a polícia cumprindo o papel de higienizar as ruas do Rio de Janeiro. O que acontece depois, quando finalmente o hospício é inaugurado, você tem grande dispositivo que, em tese, deveria cumprir esse processo de higienização. Mas o que você tem, de fato, na verdade, é o início, a consolidação desse modelo, que é o modelo manicomial. Não vou conseguir elaborar com vocês todas as consequências dessa história, porque o momento que eu gostaria de trabalhar, que é uma coisa que eu estou trabalhando na tese, se tivesse mais tempo, eu poderia trazer aqui para vocês, é mostrar como que no final do século XIX existe uma virada de chave, que não se trata apenas, porque, vamos lá, o louco ele vai ser objetivado, ele vai ser reconhecido como objeto de intervenção médica e policial a partir de um projeto de higienização das cidades. No final do século XIX, a gente tem um outro momento que não se trata mais tanto de higienização das cidades, mas você tem um discurso que não é mais higienista, mas é um discurso eugenista. E aí tem um outro processo completamente radical. E aí tem uma série de questões aqui que eu acho que eu não vou conseguir aprofundar, que é mostrar como que existe toda essa permutação. O Foucault trabalha isso de uma forma maravilhosa. Vocês pegam, por exemplo, o primeiro volume da História da Sexualidade, A Vontade de Saber, uma das teses centrais ali que ele vai discutir
é que na passagem do antigo regime para a sociedade moderna, surge essa nova mecânica de poder que não está mais centrada na lei, mas está centrada na norma. E essa norma, ela tem o quê? Ela é determinada por certos critérios que são biomédicos. Assim, a medicina ela consegue estabelecer essa normatividade. Não só a medicina, mas as ciências humanas em geral. E o que é interessante, que o Foucault vai perceber que a partir do momento que surge essa outra mecânica do poder, que é normativa, não é apenas restritiva no sentido legal do termo, você tem um exercício de permutação entre lei e norma. E no final da história da sexualidade 1, ele vai mostrar como é que essa permutação entre lei e norma ela se apresenta de forma explícita, por exemplo, nos regimes nazistas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem algo que foge à norma, essa fuga à norma, que até então era um indicativo de doença, ela passa a ser assimilada à ideia de crime. E aí vocês têm todas as teorias racistas do final do século XIX e do século XX, que vão reconhecer aquele indivíduo que não se insere no determinado biotipo como um sujeito que põe em risco a população em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Desde um sentido que ele é considerado menos evoluído, por isso ele está mais suscetível à criminalidade, até no sentido de que ele se reproduzindo ali naquela população tende a degenerar aquela sociedade. É justamente isso essa compreensão mostra justamente como é que se tem essa permuta entre lei e norma, porque agora o anormal se torna um criminoso. Tem, por exemplo, um trabalho da Hannah Arendt, assim, uma frase que eu acho fantástica dela, assim, que ela vai falar sobre a condição do judeu na Alemanha nazista. Ela fala assim, qual o crime do judeu na Alemanha nazista? É ser judeu. Não fez nada, é a condição de ser mesmo. Assim, qual condição, por exemplo, sei lá, trabalhando hoje em dia, assim, porque é um contexto completamente que reproduz aquela situação bárbara, mas só que só inverte os papéis, assim, o contexto assim, de um palestino diante do Estado de Israel. Qual o crime que ele cometeu? Ser palestino. Ponto. E quando vocês têm no final do século XIX, é uma série de... E é um processo que não vai dar para entrar em profundidade aqui, mas tem uma série de transformações. Dentre elas, assim, você tem a incorporação da criminologia positivista, que vai partir dessa leitura biotipológica do criminoso. E aí você tem um deslocamento assim, da psiquiatria, que ela sai desse projeto essencialmente higienista e entra num projeto eugenista. Tem uma coisa que é interessante, que eu ainda não consegui aprofundar aqui, que é o quê? Que é justamente como é que... Porque, assim, você pega os textos da psiquiatria, no final do século XIX e do século XX, é explicitamente racista, racismo científico, eugenismo. Assim, eles estão propondo um projeto de embranquecimento para acabar com a população negra. Vocês pegam aquele trabalho, o Genocídio Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento, ele vai falar assim, exatamente, cara, esse projeto de embranquecimento é um projeto de extermínio. Assim, todos os aspectos que vocês podem imaginar. E o que eu quero ver, aí parece que tipo, a psiquiatria do final do século XIX é racista. Tipo, porra, bicho, tipo, se você for prestar atenção nessa articulação que já se estabelece antes do século XIX, meados do século XIX, entre instituições policiais, judiciárias e a própria psiquiatria, já tem também uma série de articulações que preparam o terreno para isso. Não vou conseguir aprofundar tudo, mas é mais ou menos já essa proposta. São essas as pequenas contribuições que eu tenho para apresentar para vocês sobre a história da psiquiatria no Brasil. O caminho é mais ou menos esse, comparar assim, a institucionalização da psiquiatria com a institucionalização desses dispositivos policiais judiciários e ver como é que uma coisa está tramada com a outra. Só um ponto que é interessante. Quando o hospício é inaugurado, em 1852, o hospício Pedro II, você tem uma série de estatísticas, assim, e isso é uma coisa maravilhosa, assim, que quem trabalha com historiografia aqui no Brasil sabe, às vezes, como é difícil lidar com fontes. Felizmente, a gente tem uma série de fontes estatísticas mesmo que mostram, assim, o perfil dos sujeitos que eram internados. Não só o perfil dos sujeitos que eram internados, mas, assim, então, quem encaminhou eles. E a maioria dos sujeitos que foram internados no hospício Pedro II foram encaminhados pela própria polícia. Que é curiosíssimo isso. Mas se vocês forem pegar os laudos ou os documentos de detenção, vocês vão ver que não tem muito documento de detenção falando sobre internação, sobre detenção de loucos. Isso indica que a maioria dos loucos que foram encaminhados pela polícia, na verdade, foram encaminhados pelas famílias. As famílias recorreram à polícia para a polícia poder prender. Então você tem uma trama que começa a se fechar entre instituições judiciárias, instituição médica e a própria instituição familiar. Enfim, eu acho que
Daqui a pouco você vai perder sua carona de É isso, gente. Já extrapolei aqui. É. Vai passar então para eu acho que eu vou conseguir, vou tentar ser mais rapidinho aqui, porque senão o Rafa não volta hoje, assim. E hoje o carro da universidade está em função dele, então tem que ver aqui. A gente consegue botar a apresentação aqui? Bom, então, vou adiantando algumas coisas. Acho que a sessão, ela tinha uma certa ideia de trazer algumas outras presenças aqui para conversar, principalmente com, né, uma preciosidade aqui da casa, da UFT e das Ostras, que é o Jaguar. Né? O Jaguar não está na mesa, mas está aqui, espalhado aqui pela sessão. Mas a gente queria trazer o Márcio, o Gunter, para fazer uma conversa Jaguar e outros, posso falar outros tigres, assim, mas outros grandes felinos, assim, vamos dizer assim. O trabalho do Rafa, assim, ajuda bastante, assim, porque ele já foi dando alguns conceitos e tal. E a ideia, assim, quer dizer, tem uma série de aspectos assim que vão fazendo a gente viajar, que é essas descrições do Rio de Janeiro, né? É claro, os cenários são diferentes, mas os termos, né? Os sargentos de milícia, né? As situações pelas quais passa o Rio de Janeiro, né? Como sempre aquela ideia de purgatório da beleza do caos, né? Parece que é Fausto que está descrevendo o Rio de Janeiro, mas enfim, né? A gente vai viajando nisso. A ideia desse trabalho é tentar pegar um desses conceitos de Foucault, talvez menos explorados, né? Todo mundo conhece o Foucault, das relações de poder e tal, mas a gente ouve, né? Não é uma raridade, mas ouve muito menos ele falar da questão do termo do governo. Né? Tem algumas diferenças que são interessantes na maneira como esses temas são colocados. Por exemplo, quando a gente fala de poder, é muito mais uma relação entre corpos, e o governo é muito mais uma ação entre corpos, e de muito tempo essa ideia, né, de pensar o tema da governamentalidade vinculada à psicologia, assim, foi algo perseguido por grupos de trabalho que a gente tinha lá na UFRJ. Até que, num determinado momento, né, para além dessa inspiração de Foucault, teve uma inspiração muito direta de um personagem aqui presente, foi o Matheus, no nosso grupo de pesquisa. Falou, mas por que você não, né, ao invés de tentar ver nas grandes figuras da psiquiatria, você não vê em algum lugar mais detalhado, que são, por exemplo, os prontuários, que é uma espécie de linha de frente da reforma. Porque quando a gente pensa em reforma psiquiátrica, ou as formas atuais da atuação psiquiátrica, a gente pega os livros, né, clássicos, né, Loucos pela Vida, né, ou as histórias da reforma psiquiátrica, a gente vê sempre uma luta entre grandes grupos, né, os grupos revolucionários, né, dos trabalhadores de saúde mental, do movimento, né, da luta antimanicomial, e os interesses da indústria farmacêutica, dos psiquiatras. E a gente vê sempre isso em termos de leis, em termos, né, vamos dizer assim, da grande proposição de dispositivos, mas a gente não vê necessariamente essa batalha, né, no dia a dia. É como alguém tentasse fazer uma espécie de melhores momentos da guerra, filmando só o gabinete dos generais, né? Você não vê o que acontece na guerra. Então, a ideia é assim, a gente pegar o prontuário, que ainda que, né, os historiadores lembrem sempre a gente que esses prontuários, eles não são propriamente um documento que fala na verdade, mas um monumento que quer trazer uma determinada cena, informar e performar ali. Ele pode trazer muitas informações interessantes sobre o dia a dia da reforma psiquiátrica. E os prontuários são interessantes porque eles são um corte que, seguindo a vida dos usuários, os usuários têm, né, que talvez os historiadores chamariam de uma longa duração, ou pelo menos uma longa duração dentro da transição da reforma.
eles vêm lá dos anos 80, 90, então as vidas deles, como são narradas nos prontuários, vão espelhando essa mudança dessa governamentalidade ou essa condução da conduta aqui. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, eu e o Roberto vamos tentar fazer aqui nessa apresentação, é falar um pouco dessa pesquisa que a gente faz, mostrar como, efetivamente, você tem um certo tipo de governamentalidade que passa a ser também uma gestão pela liberdade, mas também uma gestão pelo ambiente. Nós temos uma outra figura inspiradora, vai estar ali na apresentação também, que é o trabalho do Martinho, a dissertação dele sobre o cotidiano, essa etnografia que ele faz de um cotidiano de uma unidade de saúde mental. Então, assim, eu vou tentar mostrar isso um pouco pela via dos prontuários. Pode passar a primeira aí? Só, infelizmente, não vou conseguir deixar a tela cheia, não tem problema. Não tem problema. Então, assim, algumas figurinhas aqui sobre o conceito de governamentalidade. Onde você pega tranquilamente dois cursos, Segurança Territorial da População, Nascimento da Biopolítica, em que ele dá duas definições. Uma mais clássica, logo no Segurança Territorial da População, em que a governamentalidade é o conjunto formado por estratégias, instituições, procedimentos que tem por alvo o governo da população, mas a definição é muito mais longa. E em no Nascimento da Biopolítica, ele chama uma fórmula muito mais sucinta. Governo é a condução da conduta alheia. Então, como é que você sai da ideia desse poder como uma relação microfísica entre os corpos, atuando pela disciplina e pela biopolítica, e vai cair numa ideia assim, de um governo que depois se estatiza, ele vai contar toda essa história de como essas formas de governo que já existem, são antigas, estariam numa pastoral cristã, ou até mesmo em figuras do Antigo Testamento, mas que vão se tornar um investimento do Estado lá no século XVI. E aí a gente pode passar assim, rapidamente por essa figura, que é do Estado de Polícia aqui. Obrigado, Rafael, por já destacar isso aqui, articulando essas discussões sobre a razão do Estado, se define pela necessidade de constante registro e controle dos processos do Estado, visando o aumento da felicidade interna e força externa, que está presente numa figura que Foucault estuda, que são esses manuais de governo, que eram figuras menos conhecidas pelos historiadores, sempre destacando as figuras como, por exemplo, Maquiavel. Vai dizer assim, muito mais interessante que Maquiavel estudar os manuais de governo. Até um ponto, que é o que ele vai trabalhar especialmente no Nascimento da Biopolítica, que é a governamentalidade liberal, que seria uma espécie de gestão de processos de Estados em função de códigos naturais e livres no seu funcionamento. E você, o Foucault vai trabalhar assim, nesse curso pensando o século XVIII como demarcador através da fisiocracia. Depois ele vai estudar, ele vai ter alguns capítulos que ele vai estudar no século XIX, uma certa razão civil. Presente pela criação, principalmente proposta pela escola do ordoliberalismo alemão, de dispositivos artificiais visando um estado de competição entre os agentes, mas também figuras como propostas pelo neoliberalismo norte-americano, do Homo econômicos, ou a tentativa de você avaliar uma série de processos vinculados à família, à criminalidade, uso das drogas, usando uma certa imagem de interesses econômicos e uma certa figura, como nós pudéssemos ter interesses ou um certo balanço de compensações e ganhos parecidos com uma empresa. Então, ele vai analisar essas figuras do ordoliberalismo da escola de Freiburg e do neoliberalismo da escola de Chicago. E vai chegar em certas figuras, ele vai comparar, de uma certa maneira, as análises que a escola de Chicago faz com certas análises por exemplo, do Nelby
behaviorismo do Skinner, né? Então, vão ter assim, algumas figuras que vão ser levantadas pelo Foucault. Próxima figura. E aí, para além dessa insinuação que o Foucault faz no Nascimento da Biopolítica, você vai encontrar um trabalho super importante, que é o do Nicholas Rawls, que ele vai pegar, como dizer assim, o touro à unha. Lá nos anos 90, ele, o Gary Buchel, o Peter Miller e outros, que vão tentar tomar o tema da governamentalidade liberal. Lembrem que são autores que estão na Inglaterra, né, na Grã-Bretanha, de Margaret Thatcher, e pensar como é que você vai implementar esse neoliberalismo na vida cotidiana. Ele vai dizer, a psicologia é um agente crucial nisso aí, por meio de técnicas de descrição, como os testes psicológicos que permitem as subjetividades a serem tomadas por dispositivo do governo, mas também da construção de políticas múltiplas para a condução da conduta individual, não somente através de uma disciplina tradicional, um ensino tradicional, mas principalmente em consideração das livres atividades das pessoas governadas, tentando levá-las a um estado de maior atividade, felicidade, realização. Então, quando me dissesse assim, olha, toda essa diferenciação entre uma escola tradicional e uma escola, assim, uma nova escola, né, que vai falar da atividade, da curiosidade do aluno, na verdade, são variações dentro de uma certa família liberal, que você passando de certas formas mais tradicionais para formas mais atuais. É a tese do Nicholas Rawls. Próxima imagem. E aí eu falei, pensei assim na época, pô, mas a gente pode pensar isso na psicologia, né? Porque o Rawls, ele usa algumas imagens, assim, pensando assim, porque é como que o direito e a psiquiatria tivessem uma forma mais tradicional e a psicologia encarnasse uma série de formas neoliberais. Então, em vez de você gerir a conduta das pessoas pela internação, né, pelo cerceamento, você, né, dá o livre discurso, a possibilidade de livre associação, né, como isso representasse, né, essa liberdade, a saída de uma forma disciplinar, mas, na verdade, você cairia numa forma de governo, né, pela liberdade. Eu achei a ideia muito sedutora, né? Tentei, na época, examinar uma série de situações e me propus a ver também o que aconteceria no cenário da reforma psiquiátrica, pensando assim, bom, a reforma psiquiátrica coloca a liberdade como carro-chefe, a liberdade, a cidadania. Será que a gente não tem aí alguma forma neoliberal? Então, assim, de início, eu pensei assim numa espécie de grandes famílias das formas de governamentalidade, desde as mais tradicionais, como as disciplinares, né, ligadas ao tal estado de polícia, até essas mais liberais que seriam encarnadas pela reforma. Isso tudo bem, pode ser uma maneira de pensar, mas seria legal a gente ganhar mais colorido em detalhe, ou seja, ir nas minúcias, ver como é que isso ocorre, porque senão você vai acabar pegando essa ideia de governamentalidade de Foucault e forma uma espécie de grande taxonomia de governo da conduta, né, dos outros. E seria mais interessante ver isso no detalhe. E talvez mais do que ver as grandes categorias que o Foucault coloca na sua história, você vê surgir tipos novos ali. Próxima imagem. Então, era fazer essa espécie de taxonomia, os antigos modos disciplinares, que seriam os modos asilares, o processo de resistência a essa, os velhos dispositivos de soberania invocados pela reforma, como o dispositivo de defesa dos direitos humanos, mas que gerariam, no seu conjunto, novas formas de gestão liberal, as formas de tratamento de espaço aberto e outras coisas assim. E eu pensei assim, bom, talvez seja interessante a gente ter um olhar mais minucioso. Aí, toda a importância da dica dada pelo Matheus aqui. Próxima imagem. Então, trabalho histórico, pega um pouco essa sugestão que o Matheus deu, mas tem uma inspiração também em trabalhos como o do Martinho Silva, né? Da dissertação dele. Então, a pergunta é a gente pegar a reforma, que em geral a gente tem sempre um trabalho histórico otimista, a reforma como libertadora, a reforma que teria nos tirado desse cenário cinza e pesado das histórias opressivas, né, das formas asilárias, que estariam sendo, né, num determinado momento, restituindo uma liberdade
que teria sido original, mas aí a gente encontra autores como João Birman que perguntam, mas será que houve algum momento, esse momento idílico de liberdade, da loucura, que estaria sendo, né, que ela estaria sendo relibertada, né, como os reformistas sendo uma espécie de novos, né, representantes de Felipe Pinel, libertando os loucos das suas correntes? Então, assim, a gente pode perguntar se houve algum momento esse cenário de liberdade. Mas a nossa preocupação era uma coisa mais modesta. E se a gente olhasse a reforma não pelos grandes personagens, né, tentasse vê-la não por Basaglia, por Rotelli, Pedro Gabriel, como é que era mesmo? Delgado, o próprio Paulo Delgado. Como é que nós poderíamos pensar a reforma por esses agentes mais do cotidiano, por essa zona, não diria mais cinza, mas meio amarelada dos prontuários? E aí a gente resolveu ir lá nos CAPs e pelo menos escolher 2 CAPs, né? Passando aqui, pode passar, como figura central das novas políticas de saúde mental, como dispositivo de portas abertas. Então, como é que é essa gestão por portas abertas no dia a dia? Aí a parte, né, a gente teve que passar pelo calvário, né, do disciplinar dos comitês de ética, mas tudo bem, a gente conseguiu uma autorização e contato, porque quando a gente vai para os CAPs, a gente passa por 2 comitês de ética, né, o Comitê de Ética e Pesquisa e o Comitê da Prefeitura, né? Então, a gente conseguiu chegar a 2 CAPs, mais antigo de todos do Rio de Janeiro, o Rubens Corrêa, presente desde 1996, no Irajá, e, passando a imagem, Clarice Lispector, que existe desde 2005, mas está ligado a todo um processo de acolhimento de uma população que via do antigo Pedro II, atualmente, né, o Complexo Niso da Silveira, que estava num processo de desinstitucionalização. Então, ali seria um local interessante também para a gente, né, dar uma olhada nos prontuários. E aí, como pesquisa dos prontuários, né, a gente vai encontrar coisas muito interessantes. Primeiro, um estilo discursivo bastante distinto entre diversos profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, musicoterapeutas. Mas, apesar das diferenças estilísticas dos médicos muito preocupados em aviar, né, medicação, os psicólogos muito interessados em certas conjecturas, né, intrapsíquicas dos usuários, nós temos uma narrativa comum, a presença de esforços que tangem a mudança das relações familiares, a busca de um aprendizado profissional, a realização de cursos ou oficinas que nós chamaríamos Mas aí a gente vai ver uma coisa interessante, que são o que a gente poderia chamar de jogos de responsabilidade, calcada na figura do contrato pelo CAPES, né, na relação, né, com o usuário, né, muitas vezes o cliente, que envolve um engajamento, né, em oficinas e atividades, grupais, né, e trabalhos propostos ali, a participação dos familiares e da comunidade, né. Os CAPs estão sempre presentes ali, convocando familiares como cogestores da autonomia do paciente, né? Produzindo grupos de família, mas também, por parte dos usuários, essa figura das visitas domiciliares. Mas, assim, a gente tem um certo retorno aqui, no qual os familiares também cobram responsabilização dos CAPs, né, pelo próprio paciente, né, que eles acham muitas vezes que os CAPs não estão ali presentes. E aí, o que a gente viu de modo mais presente? Nos casos examinados, foi possível observar 2 grandes estratégias, embora as coisas sejam misturadas, nunca existem essas estratégias puras. Elas um tipo de gestão centrada nas atividades, aspirações e desejos do paciente, que parece mais um modelo como o Nicholas Rose entende a governamentalidade, que seria uma gestão pela liberdade,
Mas a gente não vai ver só isso, a gente vai ver uma gestão calcada na negociação, familiares, membros da comunidade ou pessoas próximas. É uma gestão muito mais pelo entorno, que é a maneira como Foucault pensa o neoliberalismo. Ele não seria propriamente uma gestão pela liberdade, mas uma gestão pelo meio, pelo entorno. Daí as referências que ele faz, tanto ao neoliberalismo e a uma certa posição próxima do Skinner. Então, assim, tentar só dar um exemplo para seguir adiante e passar a palavra para o Roberto. Nós temos, assim, um caso que veio do Clarice Lispector, né? Nós temos uma paciente de 45 anos, casada e diagnosticada como possuindo transtorno bipolar, em que há um histórico de internações, em que ela sentiu o peso da responsabilização pela filha, e pelo esposo. Isso, daqui a pouco o Roberto vai trabalhar isso, esse lugar da responsabilização, do cuidado e tal. E no prontuário dessa paciente é possível encontrar uma narrativa de uma série de tentativas dela pedindo a sua própria internação. Eu quero ser internada. E sendo essas tentativas contornadas com a oferta de uma complexa rede de negociações em torno de cursos, atividades e reencontros familiares. Quer dizer, eu quero ser internada. Não, vamos pensar assim, em alguma coisa que você possa exercer melhor a sua atividade e tal. Então, é como se fosse uma reversão do jogo. Antes, assim, na dúvida interna, agora, mesmo com pedido da própria pessoa usuária, não, peraí, vamos pensar, trocar por alguma atividade em que você possa gerir a sua própria autonomia. Gestões pelo entorno. Então, a gente tem um caso que agora vem do Rubens Corrêa, que pareceu representativo da segunda estratégia. Então, você tem um paciente com aproximadamente 42 anos em 2005, que vive com a mãe é diagnosticada como possuidor de quadro psicótico orgânico e possui históricos de internações anteriores. No prontuário desse paciente é possível destacar a dificuldade de aderência a vários tratamentos e a própria rotina dos casos. Há uma tentativa de negociar atividades com a irmã, essa questão do gênero vai ser importante, do paciente, em outros casos, com outros membros da família, muitas vezes as cônjuges e membros, mas em geral, sexo feminino da comunidade, e você tem um discurso predominantemente médico. Então, há mais gestão pelos outros, principalmente pelas outras pessoas, e a questão do gênero vai entrar aqui. Passando, nós temos estratégias em deslocamento, mas vocês podem imaginar que vão passando de um para outro, aí vou tentar ganhar tempo aqui, não vou descrever isso em detalhe, mas você tem pacientes que você tem um investimento maior pela liberdade, mas depois vão passando mais com a gestão do entorno, as narrativas psicológicas vão cedendo às médicas e por aí adiante. Então, esse é o ponto que eu quero dar uma pausa aqui, porque a gente, ademais de ver esses diferentes estilos de gestão, a gente começou a ver que tinha um vetor de gênero que entrava aqui, especialmente quando você busca uma maior autonomia, e essa autonomia, especialmente nas pacientes, é quando elas demonstram uma intenção de ter um maior cuidado, e isso passa a ser reconhecido como um valor, mas quando também você, nesses casos em que se busca a gestão pelo entorno, essa gestão pelo entorno é sempre levada a um apelo a algum tipo de ator, parente ou da comunidade, que é do gênero feminino. Nesse ponto, nós tínhamos um trabalho começou a mostrar que não é só lá no passado, em textos, por exemplo, como o da Magali Engelmann, que ela vai mostrando que a psiquiatria trabalhava como um poderoso vetor de correção de gênero, mas hoje em dia, mesmo no cenário da reforma, ela ainda faz isso, com valores diferentes, mas principalmente o trabalho da Johanna Sanches, aqui Gramático Povo, que é o último nome, em que ela, claramente, pegando como referência o trabalho da Raquel Gouveia, ela vai dizer assim, olha, o tema do cuidado na atualidade
né, ela não só um sinal de autonomia, mas ele vai se tornar também um encargo feminino. E aí a grande virtude, que eu acho assim, a grande graça desse trabalho, é que é uma pesquisa, vem de conversa, vem de preocupações que o texto traz, mas é uma pesquisa que também está ancorada no bar, porque foi ali, né, que eu e o Roberto, conversando lá em Volta Redonda, ele falou, essa é uma questão capital nas formas de atenção atual. Mas eu não, seguindo aqui o Foucault, não vou cair na indignidade de falar pelo Roberto. O Roberto fala por ele. E aí eu acho que tem um ponto interessante que eu acho que seria legal de chamá-lo, né, dentro dessa tentativa de conectar quem trabalha com Foucault e Volta Redonda, aqui com Jaguar, que é a gente produzir esse tipo de conversa aqui. E aí eu queria chamar você, Roberto, para entrar na roda. Você entra aqui? Vamos, está me ouvindo? Estamos. Vou tentar ser rápido, até porque o Arthur já adiantou muita coisa. Não falou por mim, mas já adiantou bastante coisa. Principalmente pelo caso que ele trouxe para o debate, né, que é um caso emblemático, né? Queria também pedir desculpas, assim, eu não preparei. A gente está no momento da pesquisa aqui em Volta Redonda. Eu estou no Rio, mas lá em Volta Redonda, né? Que é um momento em que a gente está fazendo uma virada na pesquisa, vou explicar um pouco isso. Não sou especialista em Michel Foucault. Michel Foucault tem uma importância grande na nossa pesquisa, na medida que ele tem uma importância grande na história da psicologia, né? Um autor que, sem ele, a gente não constrói a história da psicologia, então não é uma coisa específica da pesquisa que a gente está desenvolvendo aqui, mas a gente passa pelo Foucault, como toda pesquisa que passa pela história da psicologia, de algum modo, dialoga, principalmente numa perspectiva mais externalista, né, tem que dialogar com a obra de Michel Foucault, nesse entrecruzamento entre uma história da psicologia que se faz pelas suas desventuras científicas e epistemológicas, mas muito marcado pela história social que acompanha essa história, né? Queria dizer que eu tinha muita coisa, eu não tinha nada para falar antes de ouvir as falas de vocês, mas a partir das falas de vocês eu queria falar muita coisa, mas não vai dar tempo, né? Embora eu estava pensando, ouvindo o Rafael, assim, estava lembrando de um texto que, para mim, pessoalmente, é muito importante, do Foucault, que é a história como o que é o esclarecimento, né, para pensar a história como uma ontologia do presente, né, do presente se questionando sobre si mesmo, né, e acho que, nesse sentido, aparentemente, a pesquisa do Arthur tem mais a ver com o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está às voltas com essas cotidianidades dos prontuários, dos discursos, né, das pessoas que estão aí sob a alçada dos cuidados do Estado, né, dos cuidados públicos, das políticas públicas, mas muitas coisas da fala do Rafael me suscitaram questões que têm a ver com essas questões que a gente está tratando hoje, né? Uma primeira referência, ele me lembrou muito uma antiga tese do então jovem João Rezende, que falava que Machado de Assis antecipou Foucault em 100 anos, né? A escrita do alienista antecipou Foucault em 100 anos. E ele justificava essa tese mostrando que, para nós que estávamos num outro momento histórico, uma sociedade ainda escravocrata, o hospício parecia uma loucura muito maior do que o louco, né? Tem essa dimensão aí, né? E isso se torna percebido pelo Ocidente europeu a partir lá da obra, entre outras, mas principalmente da obra da História da Loucura de Michel Foucault, né? Acho que tem outras coisas que seriam dignas de comentário também da fala do Rafael. Uma eu certamente vou falar a seguir, né? Mas no final da fala, o Rafael fala que, se não me engano, no século XIX, no Brasil, as famílias requisitavam do Estado
requisitavam a polícia, né, para tratar de alguns casos, se não me engano, de alcoolismo ou de loucura, Rafael, não lembro exatamente. E é engraçado que isso ainda reverbera um pouco na fala do Arthur, né? Mas, obviamente, dentro de uma esfera diferente desses movimentos do capitalismo no Brasil, né? Um terceiro ponto é o ponto que o Rafael citou sobre a questão do uso e abuso de álcool e de substâncias, né? Isso é uma questão importante na reforma psiquiátrica, né? As primeiras pessoas que voltaram, né, que precisavam sair do hospício, eram justamente essas pessoas que tinham entrado no hospício por conta do uso de álcool e drogas, porquanto a reforma, naquele momento, a reforma psiquiátrica brasileira não considerava isso um problema efetivamente de saúde mental, muito mais um problema social, e hoje acho que o Martim discute isso. O Martim está aí? Eu não estou vendo a plateia. Estou por aqui, Roberto. Acho que o Martim pode... Boa noite, Martim. Bom você estar aí. Queria estar aí para te dar um abraço. Martim pode discutir isso, inclusive, muito melhor, mas isso me parece uma questão importante, assim, no contemporâneo, e a gente fazendo uma história da reforma psiquiátrica da década de 80 para cá, né, desde os seus surgimentos lá instituintes até aos modelos atuais. A pesquisa que a gente está realizando aqui, ela está numa passagem, né, entre uma pesquisa que vinha anteriormente de uma história da psicologia, baseada na questão da governamentalidade em contraposição com a objetividade epistemológica da psicologia, né, uma vez que a governamentalidade ela insere práticas administrativas e jurídicas, né, em paralelo, né, que visam governar, e aí o Arthur e o Rafael falam disso melhor que eu, né, em governar as pessoas, né? Há um movimento ali essa palavra é horrível, porque não foi uma transição pacífica, né, mas de passagem do feudalismo ao capitalismo, né, uma passagem extremamente sangrenta, de muitas resistências, mas que redundou na necessidade da gestão dos corpos humanos, né? A gente, lendo Foucault e lendo os Foucaultianos, passa muito essa ideia, né? A riqueza deixou de ser uma consideração acerca da produção da terra e passou a ser a produção do homem, né? Esse significante homem é algo que algumas autoras questionam muito na obra de Foucault, não só pelo uso do termo homem, mas por uma certa ausência na obra de Foucault da divisão sexual do trabalho, né? Tem uma história da sexualidade, obviamente, Foucault fala da constituição da família patriarcal, mas a função do corpo feminino e da tarefa da reprodução da classe trabalhadora, que redundou, por exemplo, na legitimação do estupro, né? A gente pode lembrar que o estupro marital, ele, no Brasil, ele só é proibido, né, criminalizado por lei, a partir da lei do Maria da Penha, se não me engano, que é de 2006, né? Então, a Federici, por exemplo, critica o Foucault nesse sentido de não ter considerado esse aspecto do feminino nessa produção. Mas a gente, até então, vinha percorrendo essa questão da objetividade, tentando mostrar que a objetividade não é exatamente um problema epistemológico da psicologia, né? A psicologia tentando responder a partir de um campo científico, né, do campo de constituição da ciência, a uma gestão do trabalho, uma gestão do corpo produtivo, né? O behaviorismo é um exemplo, né, absoluto disso, né? É uma ciência objetiva cujos
As finalidades são prever e controlar o comportamento das pessoas, né? Mas a gente faz uma inflexão a partir da greve, a partir dessa conversa aí com o Arthur, para pensar que se nessa transição da governamentalidade, né, que foi redundar lá quando Foucault descreve em Defesa da Sociedade, em formas de controle da população e da utilização dos corpos, né, em biopolítica e disciplina, esse movimento redunda até um certo momento nos chamados grandes espaços de confinamento, nas grandes instituições, né, os hospitais psiquiátricos, escolas, prisões, fábricas, quartéis, espaços de confinamento que operavam dentro desse campo fechado a necessidade de vigiar e controlar esses corpos em vista de uma maior produção econômica, tomando aí o humano como agente dessa produção econômica, né? O que a gente vê nessa inflexão que o Arthur traz aí do liberalismo ao neoliberalismo é justamente um estrangulamento dessas instituições, né? O que a gente vê é que esse controle e vigilância dos corpos ele passa a se dar a céu aberto, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, vocês estão em Rio das Ostras, algumas pessoas vão ver isso aqui em outros momentos, em outros tempos, mas estamos aqui no Google Meet, o Google Meet está escutando as palavras que a gente fala e catalogando o número de vezes que a gente falou Foucault aqui, né? Todos esses metadados são instrumentos de controle, né? Parece que a gente tem um ganho de liberdade aí, o meu corpo não está sequestrado dentro desse auditório, dentro desse espaço de confinamento, mas, de alguma forma, também está sendo controlado aqui por um jogo, né, que é um jogo de ações e consequências que agora se digitalizou. Esse movimento ele se traduz também nas políticas públicas e traduz um certo impensado que, quando a gente precisa pensar a relação entre a construção histórica da teoria psicológica, a construção contemporânea das práticas psicológicas e a conjunção dessas práticas psicológicas com a dinâmica das políticas públicas e das práticas jurídicas, é inegável que há aí um certo movimento que, para nós, de certo modo, inconsciente, mas que a gente precisa trazer à tona. E eu acho que isso que o trabalho do Arthur traz, de certa forma, à tona, né? Ninguém aqui vai negar a importância da formação do SUS, a importância da reforma psiquiátrica, a importância de uma lei de diretrizes e bases da educação no Brasil, a importância da Constituição de 88, mas, a partir dessas inflexões, né, o século XXI podendo agora enxergar o neoliberalismo, né, enxergar esse pós-liberalismo, a gente percebe nessas práticas jurídicas e nessas práticas administrativas uma certa inflexão liberal que, ao mesmo tempo que vai estrangulando essas velhas instituições de confinamento, deixa de fora uma instituição de confinamento específica, né? E esse é o ponto que a gente está entrando na pesquisa agora, que é a instituição de confinamento da família, né? A gente tem agora, está formando um projeto para trabalhar paralelamente ao projeto de pesquisa, uma atividade de extensão que visa construir em Volta Redonda, porque eu estou responsável pela disciplina tanto de introdução à psicologia na administração pública, quanto de psicologia jurídica no curso de Direito. Então, eu tenho trazido para o diálogo com essas duas outras instâncias de formação, ex-alunos, né, nossos, ex-estudantes da UF, recém-egressos do curso de psicologia lá de Volta Redonda, que estão na prática nos serviços de saúde, assistência, no TJ, no Ministério Público,
E o que a gente percebe a partir desses debates, a gente pretende sistematizar isso num fórum de direito, psicologia e políticas públicas, direitos humanos e psicologia e políticas públicas. A gente precisa sistematizar essa discussão, mas a gente percebe já de cara, até aqui, que esses processos eles estão sendo muito conduzidos, né, na ponta, lá no chão de fábrica, como diz o Arthur, né, em torno de questões que se voltam, né, para quem fica a responsabilidade do cuidado, né? Objetivamos, né, conseguimos chegar a uma objetivação do controle, da disciplina e da vigilância do trabalho, da produtividade, né? Mas o corpo continua vivo, o corpo continua humano, o corpo continua sofrendo, né? E essa objetificação, ela mesma é produtora de sofrimento psíquico, ela é produtora de violência, né? E quem se torna, então, o responsável, né? Que instituição se torna o responsável privilegiado pelo cuidado dessa violência? Quem é que cuida dos loucos? Quem é que cuida dos idosos? Quem é que cuida das crianças, né? E a gente vê, por exemplo, dentro do sistema educacional, muito que se discute na política contemporânea, não só neoliberal, mas neofascista, né? É a ideia de que a escola tem que refletir os valores da família, né? O próprio SUS, né, o Sistema Único de Saúde, na medida que ele desmontou a sua face, a antiga face hospitalocêntrica do controle da saúde, no Brasil, quando se implementa as estratégias de atenção básica, se implementa a estratégia de saúde da família. A própria reforma psiquiátrica, no seu movimento instituinte de derrubada dos muros do hospital psiquiátrico, veja bem, gente, ninguém está negando a importância disso. Isso é uma prática de liberdade, isso é pôr as pessoas em liberdade, mas esse pôr as pessoas em liberdade é pôr em vista de um cuidado da família, né? A gente viu hoje em dia, eu gosto de citar esse caso, porque é recente, né? O caso da dona Érica, vocês devem se lembrar disso, porque é bem recente, levou lá o tio Paulo no banco, e o tio Paulo faleceu no caminho do banco, e a dona Érica, que cuidava de 3 filhos e um tio idoso, foi massacrada pela mídia, foi presa imediatamente como uma golpista, né? Mas em que medida isso reflete uma certa desresponsabilização neoliberal do Estado, que a gente vê na universidade cotidianamente, né? A gente vê o desmonte, por exemplo, da universidade. Quem vai cuidar da produção de subjetividade? Quem vai cuidar dessas subjetividades vulneráveis que estão aí sem essas instituições, né? E, bom, eu poderia multiplicar os exemplos aqui, por exemplo, o abrigo municipal, que abriga as pessoas em situação de rua, um abrigo que fecha às 7 horas da noite, abre às 7 horas da manhã, e a população de rua só pode entrar lá se não estiver alcoolizada. E isso tudo pressupõe um certo encargo da família, né? O próprio SUS, né, o Sistema Único de Assistência Social, trabalha hoje em dia, isso é o relato das pessoas que estão lá na ponta, com fortalecimento de vínculo familiar. E como o Arthur citou, a gente sabe que isso atravessa uma questão de gênero, que é fundamental, né? Que é a questão de quem cuida dentro da família, né? E aí a nossa pesquisa, ela que está se formando, tá, gente? Eu não tenho dados ainda, estou pensando aqui com vocês, mas ela se articula em 2 eixos, né? Um da história social, que é repensar essa história já a partir dessa inflexão neoliberal que desmonta as instituições do Estado em nome dessa única instituição ultra neoliberal, que é a família, e, por outro lado, pensar dentro da história da psicologia como uma psicologia
anti-objetivista, uma psicologia do cuidado, uma psicologia dos afetos, ou a gente poderia dizer um saber psicológico, para não criar muita confusão aqui com os psicanalistas, né? Mas o saber psicanalítico, como é que ele serve ao mesmo tempo como algo que enclausura o desejo, o cuidado e o afeto dentro da família, né? É emblemática a fala de Freud no famoso texto A Dissolução do Complexo de Édipo, né? Que cabe a mulher fazer um deslocamento simbólico, já que ela não tem o falo, cabe fazer um deslocamento simbólico do falo ao filho, né? Passar da posição fálica, do desejo, abrir mão do próprio desejo, da posição fálica e se colocar no lugar da posição de cuidado. E como é que esses dispositivos psíquicos se cuidam do cuidado, né, que cuidam do ser cuidador, podem operar de uma forma que não seja essa forma edipiana que reproduz o patriarcado e reproduz isso que o Arthur mostrou muito bem, trazendo o caso, né, da senhora aí de 45 anos, né, Arthur? Que fica, então, com o peso todo nas costas de sustentar o capitalismo. Eu sei que esse final ficou meio assim, mas eu quero passar aí para o debate para não tomar muito tempo. É mais ou menos esse nosso canteiro de obras aqui que ele está trabalhando. É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Obrigada. Obrigada, Roberto. Obrigada, Arthur. Obrigada, Rafa. Como a gente está com o tempo apertado, bom a gente abrir, então, para as perguntas logo, né? Ver se a gente abre essa conversa, algum comentário, dúvida da galera. Mesmo que venha cansado. Quer falar no microfone? Não, eu acho que não precisa. Não sei se o Roberto consegue me ouvir daqui. Maravilha. Pô, tá mal. Eu queria fazer um comentário que é um pouco uma pergunta, na verdade, para os três, assim. No sentido em que vocês parecem estar se debruçando sobre um problema que não é exatamente novo, mas que eu acho que ainda não tem solução na psicologia. Eu queria ver vocês falarem um pouco, que, principalmente na forma como o Arthur e o Roberto trouxeram no final aqui, a questão que o Canguilhem coloca lá como instrumentalização da psicologia, mas que vai parecendo cada vez mais que esse processo, a ideia de instrumentalização parece que é um processo que foi criado depois de uma psicologia pronta, mas que a gente fica cada vez mais duvidando se dá para falar desse jeito quando parece estar tão constituinte da própria forma de fazer psicologia esses interesses, essas demandas, né? Como parece que a psicologia se constrói a partir das demandas que é colocada a ela e não ao contrário, como na verdade ele imagina que tem que ser. E eu acho que isso coloca uma questão que eu queria assim, ouvir na medida do possível que vocês comentassem, que em que sentido se pode pensar essa questão da instrumentalização no combate direto por essas demandas, através de uma luta política, por exemplo, como de fato uma batalha política contra esses valores colocados governamentalmente, por exemplo, ou se pensar no sentido de em que medida se pode responsabilizar de alguma forma ou enfim, relacionar de alguma forma com o debate diretamente epistemológico. Porque eu entendi que vocês fizeram um diferenciamento ali da questão epistemológica e essas demandas, como se elas partissem de momentos diferentes ali e estivessem se sobrepondo uma à outra. E aí eu queria ouvir assim, um comentário mais a respeito disso. Assim, em que medida se pode pensar numa reforma epistemológica, numa reforma política, que medidas são coisas separadas dentro da psicologia ou são uma coisa só, ou uma existe, outra existe? Sabe? Bom, deixa eu tentar ir rápido aqui. Estava me lembrando de uma frase do Caio. Eu penso na epistemologia, e um pouco mais detidamente em alguns trabalhos que são assim muito sedutores, como o Canguilhem. É uma maravilha ler Canguilhem.
Mas assim, eu fico me lembrando de uma frase do Caetano Veloso, quando perguntaram uma vez para ele: Caetano, o que você acha da cocaína? Ele falou: é uma boa droga. Se perguntassem para mim o que você acha da epistemologia, eu falei: é uma boa droga, né? Quer dizer, a ambiguidade aqui, ela, ao mesmo tempo, não define, mas ela explica um pouco essa relação. Eu acho que a epistemologia, ela nos taxa, às vezes, com algumas... Quando ele olha, ele pega aquela imagem para a psicologia, né? Aí usando aquela imagem de Paris, pegando a rua Saint-Jacques, né? Que você cai para a esquerda, você chega no Panteão. Você vai para a direita, você cai na chefatura de polícia, né? Então, ele pensando a psicologia como a rua Saint-Jacques. É interessante, eu acho que, assim, talvez o mais legal desse texto é pensar a psicologia como essa rua Saint-Jacques, né? Ela está sempre transitando entre o Panteão e a chefatura de polícia. Mas aí, não não para condená-la, mas para pensar, não ela, mas também como muitos outros conhecimentos também fazem esse trânsito da rua Saint-Jacques. Elas, às vezes, parece que a gente está falando de assuntos diz respeito, né, a grandes homens, mas esses conhecimentos também estão circulando pela chefatura de polícia. A gente precisa ir muito longe. Quem viu o filme do Oppenheimer, né, a gente pode pensar a trajetória dos grandes homens de ciência assim, no seu panteão, mas estão circulando por questões como, por exemplo, quem ganha a Segunda Guerra Mundial, quem monta a primeira bomba atômica, né, ou ainda o enigma, né, quem descobre a máquina capaz de decifrar. Às vezes a gente pensa a ciência como um pouco purificada, mas ela tem esses lugares de mistura e de articular coisas um pouco estranhas. Então, eu acho que... Eu sei que eu estou me afastando do Foucault, do Canguilhem, e abraçando talvez outro tipo de autoria que vai pensar a ciência não na própria epistemologia, mas num lugar em que ela vai se misturar, né, a ciência e a tecnologia vão se misturar com coisas mais mundanas. E aí eu acho que a graça está justamente pensá-la nessa circulação, nessa Saint-Jacques, nessa rede Saint-Jacques que esses conhecimentos têm. E aí eu fico pensando, Luiz, e aí eu vou terminar aqui, eu acho que assim, todos nós três acabamos pegando a família, o Rafa no final, né, a gente mais ao longo da conversa, e o Roberto chegou nessa figura aí da família. A gente pensar talvez nisso, né, como que essas nossas tecnologias estão conectando coisas como, né, o destino de instituição, o lugar da família, o lugar de profissionais. E aí, assim, uma coisa que é interessante nesse artigo do Canguilhem, do que é a psicologia, ele vai chegar a olhar assim para a psicologia e dizer assim, a psicologia ela não tem unidade, ela é um monte de projetos. Se a gente olhar na reforma, que estão ali todos esses tipos de psicólogos, né, que a gente forma, mas também todos os profissionais, tudo bem, tem uma diversidade epistemológica. Mas tem ao mesmo tempo, uma articulação de estratégias, e aí que é uma coisa legal, a gente vê como é que a gente vai constituindo estratégias de andar nessa rua Saint-Jacques, de fazer essa rede. E eu acho que isso que é talvez o mais legal, talvez, de trabalhos, que eu acho que o próprio Canguilhem acaba entrando nessa onda. Depois que ele vai conhecendo Foucault, ele vai para a banca dele lá no História da Loucura, ele fala uma coisa assim, se você tiver certo, a gente tem que rever várias análises da história da psiquiatria. E ele acaba caindo nessa, ele acaba considerando essas relações de poder e tal, e eu acho que fica mais interessante, né? Eu acho que o próprio Canguilhem, de 1956, depois reescreve vários trabalhos a partir do ponto de Foucault, ele já dá essa pista da gente pensar, né, uma rede Saint-Jacques
e que não só a psicologia, mas os outros conhecimentos também estão. Então, assim, não é jogar a epistemologia no lixo, mas dizer, mas ela não canta de galo sozinha, ela tem que misturar com algumas coisas, assim. Fazer um Chiclete comentário. com banana, como diria Jackson Bandeira. Assim, se tem uma coisa que eu fico pensando, é que tipo de epistemologia a gente está falando também. Assim, porque eu penso o seguinte, um problema que eu penso, um problema que eu estou tentando trabalhar na pesquisa, é surge uma questão que é atual. Assim, a gente viu no contexto da reforma, o trabalho que o Arthur trouxe, isso que é um problema. Assim, como que a gente faz para lidar no contexto pós-reforma? Sendo que a reforma não está dada, né? Ela está sendo disputada e tem vários movimentos retrógrados acontecendo atualmente. Mas, assim, a partir do momento que a gente não tem mais o modelo manicomial como principal dispositivo para poder tratar do sofrimento psíquico, dos transtornos mentais, surge a questão, como é que a gente vai tratar isso? Isso é um problema, certo? Mas, e aí que está, a possibilidade de você fazer um mergulho na história é a possibilidade de você inverter os termos do problema. Que é interessante pensar nisso, assim, tipo, não é que o fim do modelo manicomial vai inaugurar uma série de problemas sobre a forma de tratamento da loucura na sociedade. O próprio modelo manicomial se apresenta no país como um problema. Isso que é esquisitíssimo, entende? Pensa bem, assim, o que eu estou tentando trabalhar? A partir tendo como referencial essa codificação da loucura. A partir do momento que se apresenta uma solução para o louco, um destino, o louco cometeu crime tem que ser encaminhado para uma instituição específica, ao asilo, o manicômio, essa foi uma forma importada. Não existia manicômio aqui. E aí o manicômio surge justamente como uma resposta para esse problema. Mas não é uma resposta. Ele só vai perpetuar uma série de problemas. Tanto é que a gente está tentando desfazer esse movimento agora. E assim, e aí tem uma questão, quando você fala de epistemologia, eu penso assim, que tipo de epistemologia? Porque não é à toa que o modelo manicomial foi importado para cá, mas foi importado para todo lugar do mundo. Porque a gente está falando de um modelo de epistemologia que parte do pressuposto que existe um saber universal. Se é um saber universal, você tem uma forma universal de ser em qualquer lugar. Então, pouco importa se é um país tropical, história, tipo, com história colonial, escravocrata, a gente bota o manicômio aqui vai funcionar da mesma forma que funciona na França. Não funciona. Revoltados quando uma casa de Santa Casa Misericórdia, se eu não me engano, em Pernambuco, acho que é em Recife, vai chamar um curandeiro preto para conduzir tratamentos médicos dentro dessa casa. E o que é interessante disso? Porque você tem um modelo assim, de gestão das práticas médicas, que é um modelo português, que é a fisicatura, depois a medicina, é um modelo que é universalizante. E a partir do momento que você tem esse modelo, que é uma epistemologia universal, um saber universal, você exclui a possibilidade de articulação de saberes locais. E a partir do momento que você exclui a possibilidade de articulação de saberes locais, você está literalmente exterminando o conhecimento que, assim, a gente está falando de problemas que já tinham soluções. Soluções não podem ser as melhores do mundo, assim, pensar numa solução que seja melhor do mundo, assim, perfeito para tudo, eu acho que é ingenuidade. Mas existiam estratégias para lidar com aquilo. O Matheus estava comentando mais cedo, assim, a forma como o Fanon se defrontou com isso, lá na Argélia. Como é que ele teve que buscar, tipo, aprender com essas pessoas que praticavam esses rituais de possessão e de exorcismo, para compreender uma outra estratégia para poder lidar com a loucura, naquele caso. Então, assim, quando eu penso a questão de epistemologia, eu acho que, em primeiro lugar, existe sempre um tensionamento muito forte entre uma certa epistemologia que se pretende um discurso purificador, um discurso universal, e esses outros saberes que são locais. Em segundo lugar, quando a gente vê como é que se dá a articulação dessa epistemologia que se pretende universal no Brasil, você tem um projeto de colonização. Assim, no final das contas, quando eu faço essa pesquisa, assim, esse projeto de determinados sujeitos, e implementação desse ideal de um estado de policial, aterramento dos pântanos, constituição de um dispositivo policial para vigilância, a gente está colonizando, é literalmente colonizando. E o que é curioso, porque a partir do momento que esse modelo começa a se implementar, ele tem como principal componente o quê? Qualquer tipo de saber que pode botar em xeque essa verdade pretensamente universal. Então você vê que, por exemplo, a fisicatura ela tinha uma função muito específica de fiscalizar essas práticas medicinais, e fiscalizar significa o quê? Significa que isso só pode ser
considerado medicina esse saber específico. Se entra um curandeiro numa Santa Casa de Misericórdia, isso é um problema, não pode. E eu fico pensando até que ponto esse cara não era uma solução, entende? Não quero, porque às vezes eu perco a língua e posso falar muito, mas, enfim, eu acho que quando a gente pensa em epistemologia, talvez antes de tentar pensar assim, porque o Brasil ele tem isso próprio de uma cultura, assim, de uma lógica colonialista, né? Pensar soluções a partir de importações de modelo. Quando até que ponto nossas próprias articulações internas não conseguem produzir respostas para certas questões. Na minha opinião, a loucura se apresenta como um problema aqui quando a gente importa o modelo. Esse modelo é essa codificação penal que já vem bebido da fonte do helenismo francês. Entende? Até então a loucura não era um problema aqui. Pega uma carona rápida. Como é que a medicina se positiva? Pelo seu próprio trabalho, mas é muito pela ideia de que ela se afirma contra aquilo que ela considera curar pelas mais razões. É aquilo que faz o placebo e aquilo que faz o charlatão. Eu defendo a epistemologia, eu talvez até me redima um pouco da ideia de Boadão, mas eu defendo a epistemologia, uma epistemologia não julgadora, purificadora, mas uma epistemologia encarnada, que vai fazer esses trânsitos, assim, vai mostrar essas conexões que a gente não vê. Falar da Rosa Sanjacques, falar de Los Álamos, que você articula, né, a vitória na Segunda Guerra com o domínio das armas nucleares, né, a junção de grandes cientistas mais, né, com a produção do poder nuclear, a supremacia, né, dos Estados Unidos, essas coisas todas. Então, a gente tem que juntar esse mundo. Né? Não existe um mundo codificado da ciência, um mundo, né, meio, né, sujo das relações, né, humanas, demasiado humanas. Está tudo misturado. E aí, eu acho que isso é importante quando a gente pensa também na psicologia. Quando a gente vai tentar pegar uma figura purificada para demarcar o surgimento da psicologia no laboratório. Então, como a gente já achasse uma figura pura. Mas vai ver o que é a figura do laboratório, por exemplo, na história da psicologia no Brasil. O laboratório, ele não é uma instituição somente de produção de conhecimento, que Radek, Piso e outros vão fazer. Ela está articulado, naquele momento, a instituições, né, psiquiátricas e educacionais que vão tentar separar ali, por função de diagnóstico, os alunos capazes e incapazes e os tipos, né, de insanos que você pode lidar. Então, assim, não existe aquela história cinza da instituição psiquiátrica e a história, né, dourada dos laboratórios. Eles estão, se você pegar o caso brasileiro, até muito latino-americano, eles estão completamente articulados. Então, assim, eu acho que a graça é a gente ver essas redes, né, e pegar essa imagem bacana do Canguilhem, que é a psicologia. Só fazer um comentário, Arthur, rapidinho. Pode. Até porque eu quero tomar uma cerveja rápido. também. Eu acho que essa pergunta... Quem é que fez a pergunta? Não vi o nome da pessoa que fez a pergunta. Luiz. Eu acho que ela é fundamental para a gente pensar esse evento, né? No seguinte sentido. Quando a gente ensina a história da psicologia, quando a gente forma pesquisadores em história e epistemologia da psicologia, a gente forma psicólogos e a gente forma professores que vão formar psicólogos, né? Nessa dicotomia que você trouxe aí do Canguilhem, de Saint-Jacques, da polícia e da filosofia, eu lembro muito de uma frase lembrando outro professor meu, Edu Passos, que eu ficava lá pentelhando ele com punhetações filosóficas. O Edu falou assim: Roberto, a gente não pode esquecer que a gente está aqui para formar psicólogo. E, às vezes, a pessoa que se forma no curso de psicologia sai muito empolgado com essas questões filosóficas, mas cai, né, em seguida num serviço desses que está a serviço de uma prática policial, né? E a expectativa que a gente tem que quando as pessoas que a gente está formando, né, e esse grupo aqui é para isso, né? Quando essas pessoas elas caiam dentro desse serviço, elas já caem com uma outra perspectiva, com uma outra visão, né? Então, acho que essa questão do Luiz ela é central para a gente pensar não só essa mesa aqui, mas o evento como um todo, né? Porque é um evento da gente refletir sobre a formação em epistemologia e história da psicologia. Acho muito bacana a questão, muito importante para a gente.
E um brinde para vocês aí. Esse é o Treva. Então, vamos todos pro bar agora? Vamos. Eu acho que a ideia não é que a gente termine a conversa aqui, mas que a gente faça, siga o exemplo de Roberto, né? Faça a conversa devidamente amparado e instrumentalizado. Boa noite aí, galera. Abração. Gente, temos que ver transporte de...